E aí, desenvolvedor, aqui é o Thiago, bem-vindo de volta ao canal. E nesse episódio a gente vai dar continuidade ao nosso tutorial sobre desenvolvimento Kotlin, mais especificamente para quem quer desenvolver aplicativos Android. No episódio anterior a gente falou sobre funções, a gente se aprofundou um pouco mais sobre funções, e nesse episódio a gente vai se aprofundar no conceito de coleções. Para aqueles que não conhecem, coleções é uma forma de você armazenar dados numa determinada sequência ou não, né? Ou seja, trabalhar com conjunto de dados no seu app. Tá? Então, para evitar que a gente construa e declare muitas variáveis ao mesmo tempo, por exemplo, o nome de usuário 1, 2, 3, 4, a gente pode guardar essas informações, esses dados, seja do tipo inteiro, do tipo texto, string, numa variável que a gente consegue armazenar como coleções, né? Um conjunto de variáveis. Então, existem alguns tipos de coleções que a gente vai estar abordando aqui nesse episódio. Né? São três tipos, basicamente. A gente vai trabalhar com arrays, listas e mapas. Tá? Então, o que são arrays? Arrays é uma forma de você gravar um registro do mesmo tipo, tá? Que você pode acessá-los por índice, sempre que esses índices são acessados, eles devem começar do zero, tá? Ou seja, o total da sua coleção é sempre o total do seu tamanho menos 1. O que eu quero dizer é que uma coleção com 5 registros, ela vai começar do zero e vai até o 4. Então a gente vai mergulhar um pouco mais nessa parte de coleção. Então, para trabalhar com coleções e Kotlin, basicamente a gente pode declarar uma coleção. Eu vou estar trabalhando com números para facilitar o nosso tutorial. Então eu vou criar uma coleção de números. Para fazer isso a gente utiliza a palavra já pronta do Kotlin, que é o array_of. Quando a gente declara isso, a gente pode passar um tipo. Então, por exemplo, eu vou colocar sempre 2, 3, 4. Tá? Esse é o tipo desse dado. A gente também pode estar misturando. E nesse caso eu criei uma lista de 4 números. Então eu tenho algumas funções e alguns métodos e propriedades de acesso para a gente manipular esses dados. Então, para a gente não ter que ficar criando uma variável para cada elemento, a gente cria um array, que é uma sequência de elementos. Então eu tenho algumas sequências de métodos e propriedades, como por exemplo, a primeira delas é a quantidade. Então se eu der um ponto size, eu vou conseguir visualizar no meu projeto o tamanho da minha lista, né? O tamanho do meu array. Então, olhando aqui no projeto, deixa eu mexer aqui o tamanho para você conseguir visualizar no console. Então, a gente tem uma lista de 4 elementos. Outro método interessante que a gente também tem, né, na parte de coleções de array, é descobrir se essa lista está vazia ou não. Então tem um método isEmpty que vai validar isso daqui para mim. Além disso, a gente também pode acessar alguns elementos, como por exemplo o first, que vai devolver para a gente o tamanho do nosso, retornar na verdade o primeiro elemento. Então, se eu mandar executar, ele vai retornar o número 1. Além disso, a gente pode acessar esses elementos numa determinada sequência. Então, por exemplo, como uma coleção é acessada via índice, o primeiro índice da minha coleção, nesse caso, vai ser o número 1 também. Então, ele vai imprimir para mim o número 1. Então, eu posso acessar através de índice, né, os elementos da minha coleção. Então, se acessar o índice número 1, vai retornar o valor número 2. E assim por diante. Um outro método interessante que a gente tem é o famoso slice. Né? Então, se eu der um slice array, eu posso passar um range, ou seja, uma quantidade de elementos que é onde ele vai fazer o slice, que no termo português é como se seria um corte. Né? Então, eu quero cortar do 0 até o 2. Tá? E vou imprimir o tamanho dessa nova lista que ele gerou para mim. Fazendo isso, eu vou ter aí uma lista basicamente com 3 elementos. Né? Então, essa é uma nova lista que foi gerada para a gente. Além disso, a gente também tem um outro
método interessante para trabalhar com coleções, que é o contains. Então, se eu quiser descobrir se, através de uma expressão booleana, se a minha lista tem um elemento, como por exemplo 4, automaticamente eu consigo ver o resultado na tela desse cara aqui. Então, deu verdadeiro porque o elemento 4 está na lista. Você também pode modificar, né, o registro, como acessando pelo índice. Então, você recebe algum valor nesse novo índice. Então, eu vou estar atribuindo o número 10 ao índice 0. Então, se eu imprimir o índice 0, agora ele tem o valor número 10. Tá? Então, tá lá o número 10. Eu também posso remover algum elemento com o drop. Então, se eu der numbers.drop e passar o índice, ele vai dropar, né? Então, ele vai realmente tirar o elemento da minha lista e deixar os demais. Então, por exemplo, se eu imprimir o drop aqui agora, deixa eu mandar ele dar um print ln. Então eu posso dropar, ou seja, remover alguns elementos, né? Ou seja, ele vai trazer uma nova lista a partir daquele elemento. Então se eu colocar o número 1, ele vai trazer a minha lista a partir do índice 1. Tá? Então é assim que funciona o drop. A gente também pode descobrir qual índice que está, né? Aqui no caso é o caminho inverso. Então, por exemplo, quando eu dou quando eu faço assim, eu acabo imprimindo o elemento do índice 0. E se eu quiser descobrir onde que está o índice do elemento 4, por exemplo, eu dou um index of. Então ele vai mostrar para mim qual que é o índice que o elemento 4 está. Então ele está no índice 3, ou seja, 0, 1, 2, 3. Se eu colocar um número que não exista na minha lista nesse exato momento, ele basicamente vai imprimir -1. Porque ele não sabe, né? Ele retorna para a gente dizendo que não foi encontrado nenhum elemento naquele índice. Tá? A gente também pode fazer um loop, então a gente já aprendeu a fazer interações, né, com o for. Então a própria coleção tem uma função chamada forEachIndex. Então aqui eu posso pegar basicamente um bloco de código e ter aqui o índice que ele está percorrendo e o elemento desse índice. Tá? Então, se eu fizer dessa forma, essa sintaxe, se você ainda não entende sobre lambdas, não se preocupe, mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Mas só para ilustrar, para vocês entenderem, eu vou estar imprimindo aqui o elemento e o índice desse elemento. Então, eu vou imprimir o elemento, que no caso é o número, e o índice deste elemento aqui. Então, iterando entre ele, cada um desses itens dentro desse array tem o índice e o elemento dentro dele, tá? Então, com essa função forEachIndexed, você consegue fazer esse tipo de interação, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de algumas funções que você consegue acessar elementos de uma lista. Mas, além disso, esse tipo de lista, né, existe um outro tipo que a gente chama que não são arrays, né? São literalmente listas, ou seja, arrays são listas da mesma forma, só que eles têm tamanhos fixos, né? Ou seja, o meu array, nesse caso, ele tem basicamente o tamanho de 4 elementos. Se eu quiser criar um array onde o seu tamanho cresça conforme eu for adicionando elementos ou tirando elementos, ou seja, uma coleção dinâmica, a gente precisa utilizar o conceito de listas, né, e não de arrays. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável, na verdade é uma constante, né, com o nome de L, e vou instanciar um array list of. Esse cara pede um tipo. Tá? Então, se eu colocar uma lista aqui, como a gente tinha colocado antes, e tentar, por exemplo, atribuir um texto, uma string, ele não vai deixar. Tá? Então, a gente precisa sempre trabalhar com o mesmo modelos de dados. Então, se a gente quiser adicionar mais um elemento, nesse caso em específico, a gente tem algumas funções mutáveis, né? Ou seja, funções que alteram o estado do meu array list. Então, o primeiro deles é o add, né? O add. Então, se eu adicionar o número 5 e imprimir
a minha lista, que é o L, em tese a gente já vai ter a lista com mais um elemento dentro dela, tá? Então deixa eu apagar os anteriores aqui para otimizar o nosso espaço. Então, se eu mandar imprimir esse ArrayList, ele vai ter mais um elemento que a gente acabou de adicionar, tá? Além disso, a gente também pode remover. Então, se eu usar o l.remove e passar para ele basicamente o zero, por exemplo. Se eu tentar remover o zero, nesse caso em específico, deixa eu imprimir, né? Senão não vai ver a resposta. Se eu tentar remover o elemento zero, ele não vai conseguir porque ele não existe. Então eu vou tentar remover o elemento número 1. Então, feito isso, a minha lista tende a diminuir dinamicamente, da mesma forma que ele cresce também dinamicamente, tá? A gente também consegue adicionar uma outra lista inteira. Então o add all faz isso para a gente. Então a gente vai instanciar mais uma lista chamada com o elemento 10, 11, 12 e imprimir essa lista aqui embaixo. Feito isso, a gente vai estar adicionando mais elementos na nossa lista, mas sempre no final dela, né? Então ele vai empilhando as suas variáveis na coleção. Uma outra alternativa também para atribuir um valor já existente, a gente usa o set. Então a gente passa o índice e o novo elemento, seja um texto, seja um inteiro, um double, um boolean, qualquer tipo, desde que ele esteja de acordo com o tipo definido aqui em cima. Então, se eu adicionar no elemento 0 300, ele vai substituir o elemento 0, tá? Então, deixa eu imprimir aqui. Então, tá lá, a gente substitui o elemento 0. O Kotlin diz para a gente que a gente pode estar utilizando o indexador ao invés de fazer isso aqui. Então, ele também aceita eu trabalhar dessa forma com o próprio indexador dele. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai se comportar da mesma maneira, tá? O outro recurso é a limpeza. Então, se eu quiser tirar toda a lista, eu consigo, dando um clean na minha lista. Então, eu vou literalmente apagar todos os registros da minha lista. E, por fim, a gente está trabalhando sempre com o ArrayList. Existe um outro elemento também, que é o ListOf, tá? O ListOf ele é semelhante ao array, só que esse cara não pode alterar o estado. Então, se eu declarar uma lista de textos e imprimir a minha lista, a gente vai ter a lista de textos. Agora, se eu quiser mudar o estado da minha lista, dando um remove ou um add, eu não vou conseguir porque não existe essas funções. Para fazer exatamente essas mudanças numa lista, a gente tem um outro elemento chamado de mutable list of, tá? Esse cara aqui, basicamente, a gente consegue remover um elemento da minha lista, desde que ele se adeque, né, ao que ele é. Então, por exemplo, se eu quiser remover o elemento B, eu vou conseguir fazer isso com uma lista mutável. Então entra de novo no primeiro vídeo, que é o conceito de duas propriedades mais importantes do Kotlin. São variáveis mutáveis e variáveis não mutáveis. A gente também consegue usar o addAll, né, como a gente fez lá na parte de array. E assim a gente vai finalizar a parte de coleções com array e com listas, tá? Agora, o último recurso que a gente pode estar trabalhando com coleções em Kotlin é o conceito de mapas, né? Então, a lista ela é acessada, né? Os arrays são acessados por índice de uma forma sequencial, né? Então, ele tem um início, um meio e um fim. Já mapas são coleções que não são ordenadas, né? Então, seus índices são feitos através de chaves únicas que podem devolver algum valor. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico,
Se eu tiver uma lista, um mapa onde a chave é o texto BR e o valor é Brasil, teoricamente eu posso criar uma chave EN e o valor inglês. Então eu consigo fazer um chaveamento, né? Conseguir acessar e buscar de uma forma muito mais rápida elementos, desde que eles não precisam estar em alguma ordem específica para mim. Então eu consigo acessar esses caras dessa forma. Então vamos ver na prática como é que isso aqui funciona. Então para criar um mapa é semelhante à lista, a gente vai usar o map off, tá? Então eu vou chamar isso aqui de mapa, por exemplo. E o map off aceita um par de chaves, né? Então, por exemplo, para a letra A eu vou atribuir o valor 2. Para a letra B eu vou atribuir o valor 3. E para a letra C eu vou atribuir o valor 30, por exemplo. Tá? Então, se eu imprimir esse cara aqui agora, eu vou ter sempre uma chave e um valor. Então, a chave A respeita o elemento do tipo inteiro, que é o valor 2, e assim por diante. Tá? Então, se eu quiser imprimir, por exemplo, só o elemento que corresponde à chave A, eu coloco entre colchetes, né? Para eu acessar o índice, que na verdade não é nem o índice, é uma chave mesmo, e ele busca direto esse valor para mim. Também tem outros elementos que tem na parte de lista, que é o exempt, para verificar se está vazio ou não, e o count para ver o tamanho que tem o meu mapa. Tá? Além disso, a gente tem outro tipo de mapa também, que é o mapa mutável, assim como tem a parte de listas. Se eu eventualmente pegar esse mapa, acessar o índice A e tentar atribuir novo valor para ele, eu não vou conseguir porque ele é um mapa imutável, né? Então ele já inicializa com o valor padrão e eu não posso alterar seu estado no decorrer do programa. Para eu fazer isso, eu preciso de um mapa mutável. Então eu tenho um mutable map off. Tá? Fazendo isso, eu consigo alterar o estado do elemento, né, da chave, no caso o valor. Então, por exemplo, para a chave número A, eu vou mudar o valor para 20. E vamos imprimir. Em tese, o 2 se tornou 20 agora. Tá? Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa e também a gente consegue remover. Então, se der um map.remove, eu posso escolher uma chave para tirar de dentro do meu mapa para ser acessado. Então, literalmente, como o próprio nome já diz, é um mapa, né? Você vai direto aonde você quer buscar esse elemento para você. E se você quiser percorrer um mapa, você também consegue fazendo a interação através de um for. Então, nesse mapa aqui, eu vou criar um for, onde eu vou ter o primeiro elemento e eu vou ter o segundo elemento, que no caso seria o valor. Então eu vou chamar de keyValue. E eu vou percorrer no meu mapa, tá? Feito isso, eu posso imprimir. Então para imprimir eu vou chamar de key, vou imprimir aqui e o valor eu vou imprimir o valor. Então vamos rodar esse programa e ver como é que ele se comporta. Então tá lá, ele vai imprimir a chave e o valor na sequência. Se eu quiser imprimir só, por exemplo, a chave, eu também consigo fazer isso. Então eu pego apenas a chave, que é esse cara aqui, e eu vou integrar no map.keys. Então aqui eu vou ter a minha chave pronta para ser acessada. Então tá lá a chave A, B e C. Tá? Então essa parte de coleções é muito útil quando você trabalha com listas, e acredito que 90% dos apps hoje você vai estar trabalhando com listas, como um feed do Facebook, que são listas de publicações, vídeos do YouTube são listas de vídeos, listas de tarefas com apps de to-do também são listas. Tá? Então a parte de listas você usa o tempo inteiro. Então é importante você saber como trabalhar com coleções e quando utilizar, né? Você pode estar me perguntando, então quando é que eu utilizo array, quando eu utilizo
listas, mapas e assim por diante. Então tem duas grandes definições que eu vou te passar como um norte, tá? Para trabalhar com listas grandes e listas pequenas. Então, quando você vai trabalhar com listas grandes e você se importa com a ordem dessa lista que vai ser disponibilizada, você pode estar utilizando um array. O array funciona muito bem nesse caso. Agora, se você precisa que essa lista cresça ou diminua dinamicamente, né, se sempre está inserindo no começo ou no fim, alguma coisa do gênero, é importante você usar lists, né? Usar listas ao invés de usar arrays que tem um tamanho mais fixo aí. Então, e sempre que você for tentar inserir, dê preferência para inserir no começo ou no fim do seu array para evitar você ter que percorrer inteiro para encontrar a posição melhor, porque isso, querendo ou não, como é uma lista, ele vai ter que percorrer inteiro para conseguir acessar esse cara de uma forma mais rápida, tá? E mapas é se você precisa fazer buscas frequentes, tá? Que pode ser acessado diretamente pela chave, que não mostrei aqui para vocês, que não precisa de uma sequência determinada. As buscas pelos mapas são bem mais rápidas, né? Que são buscas praticamente binárias, então eles vão direto ao ponto mesmo que você quer acessar. Agora, para coleções pequenas, aí você pode estar escolhendo o que se adequa melhor às suas situações, porque buscas pequenas não afeta tanto a performance do seu programa. Então, é meio que relevante definir, e também vai depender muito do modelo que você está utilizando na coleção que você está querendo adotar. Tá? Mas para coleções grandes, siga esse caminho, né? Usa o mapa para você acessar coisas diretamente, para evitar percorrer listas. Se você quer ordenação, aí você tem que estar utilizando arrays para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, deixa o seu gostei, isso ajuda muito o canal a eu continuar fazendo esse tipo de tutorial para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser notificado quando o YouTube publicar outros vídeos no YouTube, tá? Se você está vendo isso por uma outra mídia, Facebook, Instagram ou qualquer outro meio de comunicação, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa aprender mais sobre desenvolvimento de apps e melhorar suas habilidades como desenvolvedor. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Links na descrição para mais conteúdos e eu te vejo no próximo episódio.